Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho, mas só um pouquinho, sobre derivação. Vou dar o básico, né? Não é um curso de cálculo aqui, mas vou dar o básico sobre derivação e contar um pouco de história também. Vamos lá. Antes de partir pro negócio inteiro, para as contas loucas lá, então vamos falar um pouquinho de história, olha só. O cálculo, ele foi tanto criado por Newton, tanto criado por Leibniz, ali por 1680, 1690. O negócio é que o Leibniz criou o cálculo integral e o Newton criou o cálculo diferencial. Isso na mesma época e sem contato, entendeu? Teve um pouquinho de ajuda do Pierre de Fermat, né? Ele tipo, meio que idealizou a derivação, só que não foi ele que criou, né? Ele não considera como Newton mesmo. E aí, tipo assim, como eu disse, Newton criou a derivação e Leibniz criou a integração. Eu tenho uma história bem legal também, vou contar aqui do Newton. Vou contar uma história, claro, muito bom. Sabe o cometa Halley, né? Aquele que, tipo, chega a cada 80, 60 anos aqui na Terra, né? Agora ele tá lá no outro lado do sistema solar. Mas tá, o cometa Halley, ele estava sendo estudado, ali na época do Newton, pelo Halley, né? O nome do cometa foi em homenagem ao cara que descobriu e estudou bastante ele. E aí, eles estavam meio, tipo, o Halley já era um dos maiores astrônomos e matemáticos da época. Era, tipo, renomado, muito famoso, né? E aí, ele não estava conseguindo entender por que as órbitas dos planetas e dos astros eram elípticas. Não sabia, né? Se tu não sabe, agora tu sabe. Toda órbita é elíptica, nenhuma é 100% circular. E aí tá, e é realmente muito difícil entender por que isso, porque tipo assim, ele sempre fica mudando de posição e de direção, entendeu? Então tipo, tu não consegue fazer isso com matemática convencional, esse cálculo. E aí tipo, o Halley tava, sei lá, 10 anos, não, 10 anos não, tipo, uns 5 anos buscando isso e não conseguia achar a resposta. E aí, Halley tinha um amigo em comum, que era comum do Newton também, entendeu? E aí, tipo assim, Halley tava lá no seu escritório e chegou esse amigo em comum, falou assim, eu tenho um amigo lá da Inglaterra, né, que talvez ele consiga te ajudar. É um tal de Newton, ele é muito bom na matemática. Só que Newton não era, tipo, tão famoso naquela época. Newton era meio bicho do mato, assim, ele ficava lá na cabana dele, não na cabana também, né, mas meio na casa dele, isolado, só estudando, fazendo ciência ali sozinho. E aí, os dois, né, o Halley e o amigo em comum, vão pra casa do Newton, assim, vamos ver se esse cara consegue ajudar, pô. Aí tá, ele chegou, né, ele chegou lá, desculpa, esqueci de um negócio. Eles não sabiam que eram órbitas elípticas. Eles falaram, tipo assim, como é que é a órbita, como é que faz esse movimento, né, como é que é esse movimento. Aí tá, a história conta que os dois chegaram na casa do Newton, começaram, né, falaram quem era e tal. Aí chegou, tipo assim, o Newton, tá, mas Halley, qual é a sua grande questão? É assim, como é que é o formato da órbita dos astros, dos planetas? O Newton na hora falou, são órbitas elípticas. Elípticas, na hora, assim. Pau, então, tipo assim, o cara já fica, tipo, como é que o cara já sabe, assim? Aí, tipo, pô, mas como é que tu sabe? Eu tô 5 anos tentando fazer esse negócio, tu já sabe, tu não falou pra gente. Aí ele falou assim, então, é que eu fiz esse cálculo uns 10 anos atrás, tipo, ele pegou na gaveta, assim, na gaveta escondida. Então, tá aqui o cálculo, eu fiz aqui uns 10 anos atrás, mas eu não gosto de publicar, eu gosto de deixar só na minha casa, aqui assim, né? Eu sou meio diferentão, eu não gosto de ficar anunciando e tal. Aí, tipo assim, os dois, pô, tá maluco, cara, olha o negócio que tu fez, tu criou o cálculo e tu não vai publicar? Tá maluco, pô? Aí, meio que ele, tá bom, tá bom. Tipo assim, que saco, tá bom, vou publicar. Aí que ele publicou o Princípio Matemática, né, que é o livro dele, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Né? Filosofia natural porque eles não consideravam físicos, eles eram filósofos da natureza. E aí, em 1687, ele publicou o Princípio Matemática, que contém, tipo, tudo, assim, dele. Da lei da gravitação universal, as 3 leis de Newton, tem um pouquinho ali de Occam também, tem um pouquinho sobre lei de resfriamento, mas isso não vem a caso. O caso é que a gente vai falar sobre um pouquinho de derivação aqui. O que seria derivação? Vou começar a desenhar um pouco. Olha só, vamos pegar uma função qualquer aqui. Uma função afim, ó. Assim. Pronto, função afim crescente. Beleza? O Newton, ele queria, tipo assim, de algum jeito, conseguir entender qual era a taxa taxa de variação, a taxa de variação da função para cada ponto. Então ele criou o dy dx. Dx, entendeu? Essa é a derivada. Então, tipo assim, vamos dizer que essa função é x mais 3, né? Isso aqui é 3, esse ponto aqui.
E aí ele vai derivar isso aqui e vai ver quanto que a função sobe por x. Se tu perceber, quanto que ela vai subir por x? Ela vai subir só 1, né? Tipo assim, no ponto 0 é 3, no ponto 1 é 4. Aqui, por exemplo, aqui é o ponto 1, 4. Aqui vai ser o ponto 4, 7, entendeu? Então, como é que é a conta de derivação? Se for uma constante 3, corta, seria 0. E se fosse x, seria 1. Se fosse 2x, seria 2. Então a taxa de variação, a derivada dessa função, é 1. Entendeu? É o quanto ela aumenta. Entendeu? Essa é a parte mais básica de todos. Quanto ela aumenta, né? Ou quanto ela diminui também, claro. Não é só quanto aumenta. Só que aí pode ficar meio encucado assim. Tá bom, isso aí é de boa. Mas agora, como é que eu faço, por exemplo, uma segundo grau, né? Assim, ó. Assim, né? Vamos dizer assim. Beleza. Raiz aqui. Vx aqui. E aí tá. Vamos dizer que isso aqui é, não sei, uma famosa aí. 5x... tá certo? Não. Calma aí. Vou botar 3, 4. 3 mais 3x mais 4 é igual a 0. Beleza. Essa aqui é a função, beleza? Não tá exatamente certo se 4 seria aqui, né? Eu só fiz ali só pra dizer. O importante não é exatamente o desenho detalhado, é a ideia. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Beleza, agora ele vai medir. Como é que faria isso? Existe uma fórmula para quando tem x e expoente. Seria assim, ó. A fórmula é n x n menos 1. O que seria esse n? Seria o expoente e x seria o que está acompanhando, né? Então vamos dizer isso aqui, ó, x ao quadrado. N fica aqui. N é o x, desculpa, n é o 2. Então tá aqui, 2 vezes o x, está desacompanhado, 2 menos 1. Isso aqui fica 1, então seria 2x. Agora o próximo, menos 3. Vou botar aqui, ó, menos 3. O expoente é quanto? É 1, então só deixa 1. Então ficaria menos 3, x elevado a 0, fica só menos 3. Agora o 4, como eu disse, é uma constante, corta. Então a derivação disso aqui ficaria 2x menos 3. Sacou? É isso que ela sobe por x, entendeu? É o quanto ela sobe por x. Ou diminui também, né? Se ela diminuir, vai diminuir isso ali. Né? Tá. Agora, deixa eu pensar um pouco. Que alguém pode falar também. Eu fiz um vídeo sobre uma questão da EFON, sobre derivação, tá lá no segundo vídeo do canal, se quiserem, entrem lá e vejam. E aí tá, o que mais? Eu vou falar sobre isso, Zenão de Eleia. Zenão de Eleia, né, é um cara grego, né, e aí ele falou assim, tá bom, eu vou supor um negócio aqui, eu sei que na prática é mentira, mas na teoria pode ser verdade. O que seria isso? Ele falou assim, ó, deixa eu ver uma coisa pra eu jogar. Esse lápis aqui, né? Se eu jogar esse lápis ali, ó, se liga bem, eu vou jogar. Joguei. Beleza, tu viu que ele foi pra lá, né? Tipo, ele tava se movimentando pra lá. Aí, Zenão de Eleia fala o seguinte, beleza, mas se eu pegar esse lápis aqui, eu joguei, né? Eu vou dizer que nesse ponto aqui, ele tá nesse ponto aqui, né? Eu joguei, minha mão tá aqui, eu só vou segurar, claro, pra não cair. Ele tá aqui, minha mão tá aqui, eu joguei. Ele tá no ar agora. Se eu paro o tempo, né? Esse lápis vai estar parado. E se eu parar o tempo em qualquer momento, esse lápis também vai estar parado. Então, como é que ele se movimenta se em todo ponto ele está parado? Porque, tipo assim, pô, joguei. Para o tempo, parado. Para o tempo, tá parado. Para o tempo, tá parado, entendeu? Tipo, quando tu para o tempo, ele não se mexe. E aí, tipo, ele ficou meio encucado, assim, porque na teoria, ele refutou o movimento. Tipo, porque, né? Não tem como um negócio... Tipo, quando tu para o tempo ele tá parado, mas como é que ele vai se movimentar? É porque o próprio Zenão de Eleia, na época tipo, ninguém conseguia refutar ele, Zenão de Eleia não conhecia o infinitesimal. O que é o infinitesimal, né? É meio que... basicamente o limite, assim, né? Por exemplo, limite de x encontra 2, de x ao quadrado mais... Não,
menos 4x mais 4 de x menos 2. Entendeu? Tipo esse limite aqui. Se tu botar o 2 aqui, vai ser 0. Aí dividir por 0 não pode. Tu teria que fatorar e aí ficaria só limite de x se encontra 2 de x menos 2, que seria 0, claro. Só que Zenão de Eleia não conhecia isso aqui. O infinitesimal é tipo assim, é um espaço muito pequeno e um tempo nulo. É tipo assim, olha só. Agora fica legal pra falar um pouco também de derivada, olha só. Vou dar uma função aqui. Ó, vou dar uma função qualquer, tá? Não existe sigla pra ela, tá? Só conectar aqui, né? Esse aqui não pode ficar aqui. Tá. A derivada, tipo assim, ó. Agora vai ter que endoidar um pouquinho comigo, tá bom? Pra eu explicar isso aqui. Deixa eu só anotar aqui. Denotar. Como é que tu vê a velocidade de algo? Tu compara ela em um momento e depois em outro momento. Então, tipo assim, no T0 eu tô aqui, no T1 eu tô aqui. Então, o que isso quer dizer? Em 1 segundo eu dei um passo. Então, qual é a minha velocidade? 1 passo por segundo. Entendeu? Então, tu entendeu que para fazer velocidade tu tem que comparar dois pontos. Tu não pode dizer, tipo, eu tô aqui, aí tu fala assim, qual é a tua velocidade? Só nesse ponto. Não tem como dizer. Entende? Porque eu tô... Lembrando, dizer não de Zenão de Eleia, se eu tenho que parar, eu tô parado. Então, não tem como falar da velocidade. Agora, a questão é que ele vai ver isso daqui, olha só. Ó, vamos pegar esse ponto aqui e pegar esse ponto. Vou chamar isso aqui de x1, esse aqui de x2. y1, y2. Beleza? E agora a gente vai aproximar esses dois pontos o máximo possível. Aproxima. Pô, aproximou. Ficou basicamente igual aqui. O que seria aqui? Seria o delta x e aqui seria o delta y. Como é que faz essa conta? Seria, ó, x2 menos x1, né? Tira essa parte ali. X não. Mesma coisa para o y. y2 menos y1. E agora tu vai botar o x no denominador e o y em cima. Opa, não é elevado, né, pô? É só denotando. Entendeu? Esse é tipo meio que conceito de derivada. Em um ponto, a posição vai ser essa, entendeu? Então esse é basicamente o básico de derivada. Vocês precisam saber. Esse é a formalização da derivada, mas eu não vou falar sobre isso. É um assunto mais difícil, mais sério, né? Não dá pra fazer um vídeo de YouTube, nem de TikTok. Então, valeu galera. É isso. Até a próxima.